Alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Carteira de Valor. Hoje a gente vai falar sobre 4 fundos imobiliários que podem ser avaliados como uma possibilidade para esse ano de 2023. Eles são fundos imobiliários muito recorrentes na carteira das pessoas e um deles chama muita atenção, porque ele tem uma relação muito grande de amor e ódio, ou seja, tem épocas que todo mundo quer comprar ele e tem épocas que as pessoas querem vender bem este fundo imobiliário. E estou aqui no Clube FI e eu vou começar com a carteira do fundo imobiliário CPTS 11 e a gente já vai colocar aqui e dar uma olhada no que vem acontecendo com esse fundo imobiliário. Aqui está o CPTS 11, uma das possibilidades de fundo imobiliário que você pode avaliar para 2023. Ele é um fundo da Capitânia Securities. Ele fica sob a custódia do BTG, o que é uma casa muito sólida. Uma taxa de administração de 1,05 ao ano, não é das mais caras. Esse fundo teve uma desvalorização muito grande nos últimos 12 meses, o que de certa forma para quem está entrando agora não é um grande problema. É um sinal de que você provavelmente vai entrar com ele bastante descontado. Nos últimos 12 meses, ele pagou um dividend yield acima de 14,79%, o que seria muito bom se a gente fosse comparar aí com um CDB que paga imposto de renda na pessoa física, e aqui o fundo imobiliário não paga imposto de renda na pessoa física. Dava para a gente aqui avaliar num cálculo superficial como se fosse um CDB pagando aí em torno de 16, 16,5, dependendo do tempo de permanência do CDB. Nos últimos 6 meses, ele pagou 6,41%, em 3 meses 2,29% e no último mês 0,74. Aqui a gente tem a variação de pagamento de dividendos e agora a gente vai aqui avaliar, por exemplo, o preço de cada cota dela. A gente está com um PVP, um preço bem descontado, o valor da cota está 78,76 e o valor patrimonial é de 88,76. E aqui a gente tem uma descrição muito breve sobre o fundo. O fundo tem como objetivo buscar no longo prazo rentabilidade proveniente de títulos e valores imobiliários gerados em renda ligados ao setor imobiliário, e ele investe principalmente em CRI. Ele tem cotas de outros fundos imobiliários, então tem uma leve, digamos, hibridez aqui, ele não é puramente um fundo de papel, letras de crédito imobiliários e letras hipotecárias, então a gente consegue ver e verificar aqui que ele tem uma exposição grande, principalmente em papéis. Ele está representado no IFIX 2,4%. O que é que ele quer dizer quando está no IFIX? Principalmente que ele tem uma liquidez muito grande, então ele é um papel muito comercializado na carteira de fundos imobiliários que compõem o IFIX. O segundo fundo imobiliário que a gente vai dar uma olhada aqui é o IRDM 11. Então ele é o Iridium Recebíveis. Esse aqui é o fundo imobiliário que eu falei para vocês, que tem uma relação de amor e ódio muito grande com as pessoas. Tem épocas que todo mundo quer comprar o Iridium, tem épocas que ninguém quer falar sobre ele. Em 2022, antes da deflação que aconteceu ali por volta do mês de julho, agosto, setembro, outubro, ele era um queridinho e pagava dividendos muito altos, e aí as pessoas tinham uma preferência muito grande por ele. Ele hoje tem uma cota de 91,27. Então, aqui na descrição geral dele, ele é um fundo de investimento imobiliário e ele está vinculado principalmente a cotas de outros FIIs, letras hipotecárias, que são LCIs, e CRIs. Dos 4 fundos que a gente vai conversar hoje, nenhum deles está vinculado ao CDI. Os que têm CRIs aqui, eles estão vinculados ao IPCA. Então, depende muito da volta da inflação para que eles voltem a pagar dividendos mais altos. Existe uma expectativa do Boletim Focus para o ano que vem, de ter uma inflação aí por volta de 5,5 no máximo. Isso quer dizer que a gente tem sim uma volta da inflação e provavelmente a gente tem uma volta do pagamento dos dividendos desses fundos imobiliários. Ele também é gerido aqui pelo BTG, e aí a gente vai dar uma olhada aqui, ó, ele teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de menos 16%. O que isso quer dizer para um investidor? E é importante que você tenha essa percepção aqui quando você quer ter ganhos nominais frente a um fundo. Você teve um ganho real nos últimos 12 meses de dividendos,
se essa for sua estratégia, ganhar dividendos, se aposentar no longo prazo, ter rendimentos passivos no longo prazo. Ele teve dividendos por volta de 14,48% nos últimos 12 meses. Nos últimos 6 meses, 6,39%. Em 3 meses, 2,61%. E no último mês, ele pagou 0,98%, que é uma expectativa que normalmente a gente tem em média sobre fundos imobiliários, que fica entre 0,8 e 1,2. A gente tem alguns fundos imobiliários pagando bem mais. Podemos até aqui mostrar, por exemplo, quem está pagando mais dividendos nos fundos imobiliários que compõem o IFIX. Mas aqui vamos voltar para o Iridium. Ele teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 16,51% e teve pagamentos de dividendos de 14,48%. Isso quer dizer que se você tivesse comprado ele há um ano atrás, na expectativa de ter ganho de capital mais dividendos, você sairia com um leve prejuízo. Isso é super importante que você tenha percepção que fundos imobiliários não é necessariamente o mar de rosas que alguns analistas e alguns influenciadores tentam vender. Então você tem que ter percepção que teve um bom dividend yield nos últimos 12 meses, mas a gente teve uma queda no valor da cota. E provavelmente a gente tem aqui um desconto, só que é um desconto que vocês podem perceber quão ele era procurado no ano passado. Hoje ele tem um desconto só de 0,02%, ou seja, ele tem um PVP aqui de 0,98%. Se a gente conseguir comparar aqui que ele perdeu 16,51% no último ano, vocês vão entender como esse fundo ele era um queridinho, ou seja, ele era comprado por um preço superior ao seu valor patrimonial, porque ele pagava dividendos muito altos. O quarto fundo imobiliário que a gente vai avaliar aqui para você ter uma percepção geral sobre ele em 2023 é o RCR11, também fundos de recebíveis imobiliários, ou seja, fundos de papel. Então ele é um fundo de recebíveis imobiliários também com muitos CRIs comprados, letras hipotecárias. E aqui ele não fala sobre ter participação em outros fundos imobiliários. Então, ele é um fundo de papel puro. Taxa de inflação na casa dos 0,2%. Ele teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de menos 15%. Essa desvalorização, a gente falou sobre ela no fundo anterior. Vale ressaltar, pessoal, que essa queda geral que houve nos fundos imobiliários em função da queda também dos dividendos, pode ser que nos acene como uma janela de oportunidade de entrada em alguns fundos imobiliários. Nos últimos 12 meses ele pagou 14,39%, nos últimos 6, 5,2%, em 3 meses 2,41%, e aqui no último mês parece que ele teve uma recuperação e pagou 1,06%. Vocês vão vendo aqui que a gente já teve momentos que ele pagou, olha, em maio de 2022 ele chegou a pagar 1,50% e em junho de 2022, quando a gente tinha ali uma inflação bem corrente, bem alta, ele chegou a pagar 1,72%. Como as pessoas têm a normalidade de fazer principalmente uma avaliação sobre os dividend yields do último mês, vocês podem ver que ele teve uma procura muito grande em função desse valor de dividendos. Mas a gente também teve aqui uma época que ele pagou dividendos bem ruim de 0,44%. Quando o fundo tem um pico muito grande como esse aqui, de 1,72%, é importante que você busque os fatos relevantes que tenham acontecido com esse fundo imobiliário, porque aqui pode ter acontecido, por exemplo, de uma distribuição de caixa extra que o fundo tivesse, porque ele é obrigado a pagar a você, acionista, a você, cotista de fundos imobiliários, 95% dos ganhos, mas esse pagamento de 95% não precisa ser todos os meses necessariamente, ele pode acumular num mês e pagar no outro, ou aqui pode ter tido outro fato relevante, que é de repente ele tinha algum patrimônio e foi vendido, ou ele teve algum CRI quitado e aí teve uma entrada de patrimônio, e aí teve esse pico de pagamento, ok? Ele tem um valor hoje descontado de 0,09%, ou seja, ele tem um PVP de 0,91%, ou seja, o valor patrimonial da cota, o que ele tem de bens, vale R$ 95,33, e o valor da cota está sendo vendido a 86,9, hoje aqui com a leve alta, no dia que a gente está gravando esse vídeo. E por fim, a gente vai para o último fundo imobiliário,
é o VGHF11. Ressaltando aqui para vocês que se vocês quiserem ter acesso a esse tipo de informação, você tem esse site aqui, Clube FII, você tem Funds Explorer, ou seja, você tem várias fontes onde você pode buscar fazer a avaliação sobre o fundo imobiliário. E lembre também de sempre buscar o site do fundo, onde você vai ter mais informações sobre o fundo imobiliário. Como curiosidade para vocês, eu estava avaliando um fundo que investe em agências bancárias. Ele está pagando um dividend yield altíssimo, mas quando eu fui ver o patrimônio desse fundo imobiliário, ele só possuía 2 agências bancárias, uma delas já estava desocupada, e a única agência bancária que estava locada, o contrato de rescisão de locação se encerrava agora em junho e já estava avisado a devolução da agência bancária. Ou seja, o fundo imobiliário ele pagava um dividendo de 1,6% agora esse mês, mesmo tendo uma desocupação na casa dos 50%, né? Essa desocupação ela varia porque uma agência bancária pode ser maior do que a outra, então percentualmente a gente faz por área. Então ali tinha uma vacância, mas que a gente pode considerar 50%, pagando dividendo de 1,6%, só que esse dividendo ia cair à medida que as pessoas fossem descobrir que o fundo ia acabar, e ia ter também uma queda de valor nominal da cota. Essa avaliação eu fiz porque eu tinha um cliente que tinha esse fundo imobiliário, e eu estava constantemente lembrando a ele dessa questão que os dividendos iriam cair em função da vacância desse fundo que é de tijolo de agências bancárias. Mas agora vamos falar aqui do VGHF11, que está sendo negociado a uma cota de 9,20. Então ele é daquelas cotas que a gente chama as cotas de R$10, super fáceis de entrar. O fundo tem por objetivo investimento em cotas de outros fundos imobiliários, em CRIs, FDICs, debêntures imobiliárias, letras hipotecárias. Então a gente tem aqui um fundo híbrido. Mas voltando aqui para a avaliação, esse fundo imobiliário nos últimos 12 meses pagou 15,98% e ele vem diminuindo até que ele está pagando agora aqui 0,98%. Ele teve uma desvalorização de 10% nos últimos 12 meses, não foi tão relevante quanto os outros fundos imobiliários, e ele não tem nenhum desconto, pelo contrário, o valor da cota dele está acima do valor patrimonial, ele está aqui com PVP de 1, valor patrimonial de 9,16 e está sendo comercializado a 9,20, e é por isso que provavelmente hoje ele teve uma quedazinha muito pouco significante, mas teve uma quedazinha pequena frente ao dia de ontem. Nesse mês de janeiro ele pagou 9 centavos, no anterior 10 centavos, 9 centavos, 9 centavos, mas ele já chegou a pagar 14 centavos e ele já chegou a pagar 16 centavos. Não dá para a gente saber que valor da cota estava na época, dá para a gente avaliar que, em função dessa queda dos dividendos mensais, as pessoas saíram desses fundos imobiliários. E existe uma informação razoável que eu posso lhe dar aqui sobre fundos imobiliários, que nesse ano de 2022, a gente teve uma evasão de investidores frente ao ano de 2021, e provavelmente em função dessa queda da inflação. Então eu mostrei para vocês aqui 4 fundos imobiliários que estão pagando acima de 14% ao ano. No entanto, saiba que a gente está tendo aqui uma queda dos dividendos, mas tem uma leve retomada no valor dos dividendos, provavelmente porque a gente tem um aceno de inflação no ano que vem e os fundos imobiliários de papel vão voltar a ser provavelmente aí quem sabe, queridinhos novamente. Atualmente, no momento, a gente tem uma busca muito grande pelos fiagros. Eu gosto muito dos que estão listados no IFIX, e se a gente pegar pelo dividendo do último mês, o que pagou mais foi o AIEC11, ele chegou a pagar 1,97% de dividendo no último mês. Teve uma variação aqui de cota. A gente teve outra aqui, o HGRU11 pagou 1,71%. Esse RISA chegou a pagar 1,45%. Então, é um momento ainda que a gente tem que ter cautela nos investimentos, mas existe sim um aceno aí na volta do pagamento de bons dividendos de vários fundos imobiliários. Não necessariamente estou dizendo que você compre ou procure esses 4 aqui, mas a gente fez uma avaliação aqui sobre 4 fundos imobiliários que estão em situação razoável, pagando cerca de 1% ao mês, que é uma expectativa boa
frente à inflação que a gente vem tendo e também sabendo que eles são livres de imposto de renda. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no nosso canal Carteira de Valor para que a gente possa conseguir continuar fazendo vídeos como esse para trazer mais informação e esclarecimento, levantar para vocês alguns fundos que vocês podem fazer a avaliação e buscar a observação para quem sabe seja a possibilidade de uma entrada no mercado de fundos imobiliários. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês com mais um vídeo na semana que vem.